Pode orar, irmão. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, reunidos para aprender cada vez mais da Tua palavra. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, nos dando entendimento, abrindo nossas mentes, para que cada vez mais venhamos a crescer, Pai, conforme a Sua palavra. Continua usando o nosso irmão Léo, Senhor, dando a ele cada vez mais sabedoria para nos passar, Pai, a tua palavra, a Tua vontade. Continua, Senhor, abrindo as nossas mentes. É o que nós te pedimos, ó Deus. Pai, nós também te agradecemos pelo nosso irmão novo, que vai participar hoje. O Senhor também possa abençoá-lo, Pai, com sabedoria e entendimento, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos relembrar, vamos para 1 João capítulo 2, que aqui em 1 João capítulo 2 fala sobre 3 pecados ou 3 tipos de pecado, que creio que engloba praticamente tudo sobre o pecado, e também se encaixa com o que nós vimos em Gênesis capítulo 3, lá com Eva e depois com Adão, e o que nós vemos, creio eu, em Mateus capítulo 4, quando o diabo tentou Jesus. E o que nós vemos todos os dias em nossas vidas, né? Porque o ser humano não mudou, Satanás não mudou, e o jogo é o mesmo, né? O filme é o mesmo, e é como nós comentamos já nas aulas anteriores, por isso deveria ser fácil para a gente, né? Se eu já vi esse filme, né? Se eu já sei, então não tem como cair na cilada do inimigo. Se você sabe que é cilada, já deixou de ser cilada. Não deveria ser assim? Né? E quando eu falo para vocês, é claro que tem 3 dedos apontando para mim também. Né? Mas vamos lá. Quem pode ler 1 João 2, 15 ao 17? Wellington? 15 ao 17, né? Sim. Vamos lá, leiamos. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu não sei se vocês costumam sublinhar versículos na sua Bíblia. Eu gosto de sublinhar as passagens que me tocam mais. Então, essa passagem aqui, já sublinhei tudo. Está tudo sublinhado, né? Do 15 ao 17. E sabe que já li tantas vezes e agora o Wellington lendo, eu acho que eu vi algo pela primeira vez. Porque João começa, que eu focava mais no 16, né? Nos 3 pecados, mas eu acho que versículo 15 é o assunto de tudo. Não ame o mundo. Então, aí amar o mundo, então, tem 3 dimensões. E aí, Holly, eu acho que se encaixa com aquela passagem em Tiago, né? Porque é fácil culpar o diabo. Né? Diz que eu fiz, mas a culpa é do diabo, que ele é o tentador, né? Ele me chamou, ele me convidou, ele me induziu. Mas começa, lá em Tiago, diz tudo começa com o nosso desejo, né? Eva olhou para o fruto, ela viu, achou interessante, atraente, né? E
Então, no 15 começa, não amem o mundo, nem o que nele há. Então, eu creio praticando, quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 9 palavras pequenas, né? São poucas letrinhas. Praticando aquilo ali, acho que nós já matamos o pecado. Já estamos bem. Já estamos no paraíso aqui na Terra, né? Não amem o mundo, nem o que nele há. E também para esclarecer uma coisa que a Holly perguntou semana passada, quando nós falamos sobre amar o mundo, Deus não condena você gostar de uma praia bonita, ou de tomar um sorvete, ou de comer uma pizza, ou de, né, achar que o quê? É bom surfar, eu não sei. Mas amar o mundo são as coisas erradas, né? O mundo, nesse sentido, são as coisas do diabo, né? As coisas que estão contra Deus. Que até quando falamos sobre o pecado é quando nós errar o alvo. O alvo é fazer a vontade de Deus. Mas quando não fazemos a vontade de Deus, aí que estamos no mundo. Estamos fazendo o que é contra Deus, né? O que Deus não gosta. E Deus só gosta o que é bom para a gente. Se eu posso falar assim, você me perdoe. É burrice da nossa parte, né? Pecar porque só vamos dar a mão na frente, né? É como bater a cabeça na parede. Um filho nosso fazia isso quando era pequeno, às vezes. Preocupava os pais, né? Para que fazer isso? Né? Então, o pecado é assim, é se prejudicar. Porque se Deus que nos ama, Deus que é bom, Deus que sabe tudo, se Ele pede para ir por aqui, por que a gente teima que Ele ir por lá? Acha que por lá vai ser melhor do que por aqui? Né? Mas vamos lá, então. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, olha aqui de novo. O amor do Pai não está nele. João explica com uma clareza total, não é, Valnei? Nós temos o que dentro de nós? O amor do Pai e o amor do mundo. Né? Nós amamos Deus ou amamos o pecado? Né? Aí, então, no 16, pois tudo que há no mundo, e aí vai explicar o que é o mundo aqui. Né? O mundo não está falando sobre, como nós falamos, olhar para a natureza, ou gostar de cantar, né? Tudo que é no mundo, a cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqui, no nosso esboço, pensando em Eva, né? Os maus desejos da carne, o fruto delicioso, a cobiça dos olhos, um fruto bonito, o orgulho da vida, que a serpente falou com Eva, que comendo, ela seria como Deus. Eles teriam, Adão e Eva, a sabedoria, o conhecimento do bem e do mal de Deus. Então, tudo isso provocou o pecado. E quando nós pecamos, a motivação por trás está aqui, né? Algo delicioso, saboroso, algo bonito, ou algo que vai nos trazer vantagens de sermos mais alguém, né? Sermos maiores, melhores, mais bem vistos, né? Acima dos outros. Alguém quer comentar? Eu não gosto de ficar falando muito, eu estou falando direto. Desculpa, tá em qual folha? Hoje... Eu estou perdido ainda. Não, tá bom, Cristiano. No grupo hoje, eu mandei 3 esboços hoje. Sim. O primeiro esboço que eu mandei hoje, o título de Satanás ou o Diabo. Tá nessa. Então, eu estou na segunda folha, letra F, número 2.
Lá fala Me achei. três áreas onde somos atraídos e atacados. Me achei. 2, 15 ao 17. Tá, desculpa, Cristiano, deveria ter explicado melhor. Não, tudo bem. Então, alguém, uma pergunta, um comentário? Então, não amar o mundo, né? Eu vejo que se eu não tiver, por exemplo, dando o primeiro lugar em adorar a Deus no domingo e tá só indo para a praia, curtindo, eu estou amando o mundo, né? Sim, nesse sentido, até uma coisa boa se torna uma coisa ruim, né? Sim. Se nós estamos colocando essas coisas acima de Deus. Agradeço, Cristiano, que você está esclarecendo bem. Sim, Deus... Porque... A praia é uma coisa boa que podemos curtir, vamos dizer, como uma obra divina, né? Deus fez um mundo bonito para a gente. Eu penso muitas vezes, né? Até aqui, né? Minha caneca, tucano. O tucano é bonito. Por que que Deus fez tanto pássaro, de tantas cores, tantos tamanhos, né? Tão bonitos? Ele não precisava, né? Até dizem que o cachorro, quando ele olha, ele vê tudo preto e branco. Mas a gente vê em cores. Por que que Deus nos deu cores? Né? Eu acho que Deus acha que as coisas bonitas, isso é bom, não é ruim. Só é ruim quando a pessoa adora a criação em vez de adorar o Criador, como diz em Romanos capítulo 1, né? E até seria um outro estudo que de repente encaixaria aqui, né? Romanos capítulo 1. Porque as pessoas criam seus ídolos e adoram seus ídolos. E qual é a vantagem em adorar um ídolo? Sabe? Tem uma vantagem em adorar o ídolo. Sabe qual é? Porque você adorando o ídolo, ele deixa você fazer o que você quer, porque você faz o ídolo do seu jeito. Né? Então, o seu ídolo, ele faz tudo o que você deseja. Teoricamente, né? Na realidade, ele não faz nada. Que é um pedaço de pau, né? Mas você pode orar e rezar, né? Pedir, e ele aprova, né? Então, é por isso que as pessoas adoram, né? Lá em Romanos fala sobre as pessoas adorando a criatura em vez de adorar o Criador. Né? Se você olha para as civilizações mais primitivas, como a gente fala, não sei se são mais primitivas mesmo do que a gente. Fala, Wellington. Sim, interessante aqui nesse versículo 16, como ele descreve o mundo como a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Mas se alguém falasse que fosse, olha, eu não cobiço nada porque eu tenho muito, eu tenho de tudo, mas também a ostentação dos bens é do mundo, né? Ele diz, pode ser que alguém fale, eu não cobiço nada porque eu tenho tudo, mas também essa ostentação também é pecado, né? Interessante isso também. E todo mundo cai, provavelmente nas três partes, né? Mas se não cai em todas as três, alguma coisa cai, né? Vamos prosseguir, então? Mateus capítulo 4. Pode ler, Márcia? Mateus 4, do 1 ao 11. E aqui poderíamos fazer a aula inteira até, sobre essa parte, até nosso estudo de Lucas. Fizemos esse estudo uma noite sobre a tentação de Jesus. Mas nós vamos focar especialmente nos apelos de Satanás, né? Como Satanás trabalhou nessa tentação de Jesus. Márcia, sim. Mateus 4, de 1 a 11, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Muito bem. Então, disse que tem muitos detalhes aqui, não vai dar para ver tudo, mas só uma para iniciar no versículo 1. Diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Boa noite, Noemi, seja bem-vinda. Então, Deus sabe que vamos ser tentados, né? Isso faz parte da nossa existência aqui nesse mundo. Mas então, voltando para nosso esboço, ali, Cristiano, nós estamos no número 3, né? Que tipo de raciocínio o diabo usa? Isso é importante para a gente, porque o que ele usou com Jesus é o que ele usa com a gente hoje, né? Então, primeira coisa, apelo ao egoísmo, né? A raiz do pecado está em pensar em si e não em Deus. Ele não quer que pensemos em Deus, ele quer que pensemos em nós. Eu acho que esse foi o problema dessa tentação de transformar os pães as pedras em pães. O egoísmo, né? Nós temos que comer, e Deus sabe disso, né? Deus nos dá comida. Até outra coisa que Deus nos dá é comidas saborosas, né? Variadas e tal. Esse prazer em comer foi algo que Ele nos deu. Mas não é para colocar essa situação acima de Deus, né? Esse é o problema. Até é um motivo para nós praticarmos o jejum, para termos essa disciplina, né? E saber que a comida não é a coisa mais importante na vida da gente. Tem outras coisas mais importantes do que a comida, embora a comida é muito importante, né? Sem comida vamos morrer. Segundo apelo, letra B aqui, apelo à opinião pública. O diabo estava dizendo a Jesus: todos querem o Messias fantástico, seja assim. E o diabo vai nos dizer: todo mundo diz. Até quantas vezes nós pecamos pensando em nossa imagem, pensando o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, né? Eu sei que muitas vezes fiz alguma coisa que eu não teria feito, mas eu fiz porque outras pessoas estavam vendo. Eu queria, né, ser bem visto por outras pessoas. Letra C, apelo pela experiência. Como está aqui? O diabo disse: pule e veja o que acontece. E até foi interessante nessa daí, o diabo até citou o Salmo, né? O Salmo 91. Torceu a palavra de Deus, sinal de que é possível, sim, ter um pastor que está pregando com a Bíblia na mão, mas está pregando mentira. Não que a Bíblia é mentirosa, mas é possível torcer as Escrituras e usar de uma forma errada, como o diabo fez aqui. E o quarto tipo de raciocínio, apelo da realização. Satanás promete poder, prazer,
vida, etc., mas não cumpre suas promessas, né? Todas essas coisas são uma isca para nos matar, como nós falamos semana passada. Foi o que aconteceu lá com Adão e Eva, né? Satanás certamente é o primeiro estelionatário. O que ele promete, mas depois não é nada daquilo. E acho que eu já contei para vocês que eu já caí uma vez aceitando um cheque roubado e na hora eu pensei, eu estou dando o preço e ele não está pechinchando. Eu achei bom, e não pechinchou, né? Mas ia pagar meu preço total. Mas para ele tanto faz como tanto fez, né? Ele pode me dar um cheque de R$1.000, como de R$10.000, como de R$100.000. É só um pedaço de papel, né? Então, Satanás é assim, ele pode prometer, vai ser bom, você vai gostar, vai ter vantagens, mas lá na frente, né, a pessoa cai em si e só vem tristeza e arrependimento. Pelo menos a gente espera que venha o arrependimento, né? Então, alguém queira falar alguma coisa sobre essa parte? Os apelos de Satanás? Acho que o Cristiano está falando, só que está com Cristiano, áudio. eu desliguei todos os microfones, Cristiano. Tem que ligar de novo o seu microfone. Isso. Então, eu vejo que esse mundo hoje, ele dá um cheque, justamente esse exemplo, ele dá um cheque para um tempo cheio de vantagens e por muitas das vezes as pessoas não pensam que essas vantagens não vão acontecer e caem na armadilha dele, por enxergar algo que quer muito, né? Que é amar o mundo. Novamente, volta no amar as coisas que são fáceis, né? E eu acho um dos melhores exemplos é a droga, né? Que a droga promete uma alegria e até dar uma certa alegria, né? Que a droga, naqueles momentos que a pessoa está sendo, não sei qual palavra que se usa, na experiência, na sensação da droga, parece que é boa, não sei. Mas o que vem depois, né? Fica uma pessoa viciada e, né, acaba com a vida da pessoa. Até eu acho interessante, já vi fotos, né, de uma pessoa que diz, eu, quando vivia viciado, e aquele rosto feio, e eu agora, 5 anos depois que eu me recuperei, eu agora larguei as drogas, né? E 5 anos mais velho, mas com uma aparência de mais novo, né? Mas todo pecado é assim, todo pecado traz prejuízo. Sendo mentira, sendo fofoca, sendo o que for, né? Não é só a droga. Vamos prosseguir, então? Vocês não estão me ajudando muito hoje, não, tá? Quero ajuda. Ok. Holly. Eu vou falar. Não, eu estou olhando o último passagem, em João 1, número 1, capítulo 2, dizendo em versículo 16. Sim. Esse é exatamente o que ele está dizendo aqui. Que tipo de racional ele está usando? Egoísmo, opinião pública, da mesma pela por experiência, tudo isso vai seduzir nós, into o mundo. Esses tipos de muito fácil para sempre fica, como você disse ontem, só que fiquei firme. Sempre, não foi o canta. De Wellington cantou muito. Sim, firme nas promessas de Jesus. Yes, mas sempre fica firme também em todos
eu vou fazer, como eu vou pensar, como eu vou ficar responsável por o que eu estou fazendo na minha vida. Fica firme para a palavra de Deus. Porque eu vou sempre estar olhando tudo isso. Eu tenho muitas oportunidades. Sim. E até você falando assim, Holly, não sei se eu já tive esse pensamento, mas é totalmente o inverso de Satanás, né? Satanás promete e não acontece. Deus promete e cumpre, né? Exatamente. E Esse meeting, esse foi muito poderoso para mim, esse verso. E também o outro foi, como ele falando, he quoted passagens de Salmo. Salmo 91. Ele Isso. usou. O diabo conhece a Bíblia. Eu concordo com a sua opinião sobre o Santana, onde ele vem. Ok, eu falei. E eu acho outra coisa que é interessante, então, as pessoas compram essas ofertas, não, essas, qual seria a palavra? O que o diabo está criando, né? Essa história do diabo. Ideia, né? Essa ideia você compra a ideia. Decepção. Decepção. Exatamente, a decepção. Mas ele faz de um jeito que envolve a pessoa compra aquela ideia, mas quando Deus promete, fala, mas isso é ilusão, como é que eu vou acreditar em Deus? Deus é invisível, né? Jesus, o que Jesus vai trazer para mim? Jesus, ele morreu tem 2000 anos, eu estou no século 21, né? Então, olha, Deus falando a verdade e as pessoas não querendo acreditar, e o diabo contando a mentira e a pessoa abraçando e gostando e achando o máximo. Eu tenho pergunta. Sim. Esqueci onde, mas ontem nós lemos sobre a palavra de Jesus. Ele realmente não tem uma predestinação, não. Ele deixa algumas pessoas ver e algumas outras não. Eu tenho aqui. Ela escreve. Eu tenho milhões de papéis aqui para lembrar. Efésios. Efésios capítulo 1. 5. Capítulo 1, versículo 5. Deus, ele predestinou. É isso eu quero pensar. Tá bom. Então, isso é outro assunto, mas vou tentar tocar de leve. Okay. Vamos tocar de leve. Vamos para Efésios capítulo 1. Desculpa. Sem problema. Sem problema. Uma coisa é certo, né? A palavra predestinação é uma palavra bíblica, uma ideia bíblica. Embora creio que algumas pessoas entendem de forma errada. Que eu vejo na Bíblia que Deus nos dá a oportunidade de escolher, de optar, né? Sim. Então, ele não determina, antes de você nascer, se você vai ser uma pessoa escolhida para a salvação, né, ou escolhida para a perdição. Isso eu não acredito. Porque a Bíblia fala várias vezes que Deus ama todo mundo. Deus quer salvar todas as pessoas, né? Mas Deus predestinou um grupo, né? Ele chamou os salvos. Eu acho que o que cabe a nós estamos nesse grupo dos salvos ou não, né? Que ele está, para mim, falando para o grupo. Vamos ler aqui, versículo 3 ao 6. Efésios, capítulo 1, 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença.
em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, o plano de Deus é um plano bonito. Até se voltamos, olhe lá para Adão e Eva, aquele é o propósito de Deus, né? A Bíblia começa num lugar lindo, um paraíso na terra. Adão e Eva andando com Deus, em comunhão com Deus, não conhecendo o pecado, né? Até nem conhecendo o trabalho. Eu nunca pensei sobre isso muito, mas uma pessoa que deu uma aula, um irmão, e ele disse que na cabeça dele, naquela época, eles trabalhavam só falando, como Deus, né? Deus não criou as coisas falando. Então, que o homem, antes do pecado, poderia falar para podar uma árvore ou colher alguma coisa e fazer pelas palavras. Não sei se era assim. Mas uma coisa é certa, que depois da queda, né, tudo mudou. Agora é com o suor de nossos rostos vamos trabalhar. E Valnei reclamou, né? Agora acorda 4 horas da manhã para sair e, né, ganhar meu pão de cada dia, sustentar minha casa. Não é verdade? É. Mas Deus, o propósito de Deus, né, foi esse. Mas ele permitiu que Adão e Eva pecassem, né? Não foi o plano dele, mas aconteceu. E uma passagem que nós vimos em nosso estudo de Lucas, vamos para Lucas, se não me engano é capítulo 7, vamos ver se eu vou achar. Sobre os fariseus. Será que não é o capítulo 7? Eu sei que Jesus está falando com os judeus sobre João Batista. Ah, sim, achei. Lucas 7, 33, 34. Eu vou começar no 31. Lucas 7, 31. Ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio, ver se concordam comigo. Jesus falando, aqui posso, pois, comparar os homens desta geração, prosseguiu Jesus, com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Vê o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está o comelão e beberrão. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Desculpa, eu estou lendo aqui, mas o versículo que eu queria mais está acima. Vou voltar a ler o 29 e 30. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. Mas os fariseus, os peritos da lei, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Então, poderíamos dizer, olha, que os fariseus são predestinados para a salvação. Bom, podemos dizer que Deus tinha um propósito de salvação? Não, teve oportunidades, eles tiveram oportunidades e eles não receberam por causa ego, não acho que foi isso. O egoísmo, né? O orgulho, né? Cabeça dura. Então, eu vejo aqui um propósito de Deus. Deus tinha um propósito para eles. E eu creio que Deus tem um propósito para todas as pessoas. Ele está nos chamando para tudo que está lá em Efésios capítulo 1, né? Esse é até de volta ao paraíso, se podemos falar assim, né? Que de uma certa forma essa é a história da Bíblia toda, né? Deus criando uma coisa bonita, o pecado destruindo essa coisa bonita e Deus
nos chamando para a reconciliação, né? Deus nos chamando para essa comunhão outra vez. Até começa, né? Deus e o homem em comunhão completa, e chegamos no Apocalipse, o que diz lá? Deus estará com seu povo, né? Eu estou pensando em João 4, capítulo 4, 16. Só olhando lá para ver. Eu tenho agora lembrar. Tá bom, vamos ver. 1 João 4,16. Sobre amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Sim, porque não tem medo em love. Ela não o amor não tem medo, é o 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ela prefere sua interpretação, que ele tudo foi predestinado, já foi nascido, e too bad, it's not going to happen. Sempre tem realmente esperança. é interessante, Rory, que não sei quando começou e como está hoje, né? É difícil a gente medir a população para saber como estão as pessoas, mas eu sei, nesses últimos 10, 15 anos, acho que essa doutrina da predestinação apareceu mais. Tem mais pessoas pregando essa predestinação por aí. Eu vejo isso nos Estados Unidos e eu vejo no Brasil também. Mas como? Palavra por exemplo, de Deus? Por exemplo, tem muitos pregadores no YouTube. Alguns deles pregam essa doutrina. É uma doutrina, você podemos falar, popular, né? Que ganhando audiência, que eles falam, né? É uma coisa que eu concordo muito com eles, é que eles dizem que Deus é a autoridade, né? Deus é a autoridade máxima. E, sem dúvida, Deus é, né? Deus está no controle. E se nós temos a capacidade de escolher, é porque Deus nos deu essa capacidade, né? Ela concorda com isso, sim. Mas ela sim. Ok. Mas para mim a ideia de eu sei que eles tudo isso tem uma explicação, né? Mas para mim a ideia de que Deus escolheu alguns para condenação e outros para salvação, ali eu não vejo o amor de Deus, né? Mas eu entendo. Eu estou pensando em israelis, ele sempre foi caminho errado, mas ele sempre teve coração no fim. Talvez eles teve que pagar para os pecados, eles fazem, mas sempre no fim tentou. Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento, ele foi muito paciente, né? Muito paciente, perdoando. E com a gente também, né? Estava até falando com a Connie antes de ligar o computador hoje, né? Como olho para trás e fico triste sobre alguns erros que eu cometi na minha vida. Gostaria de voltar e refazer tudo, mas ninguém pode consertar o passado. Só podemos tocar o barco daqui para frente, né? Com a ajuda do Senhor, né? Segura na mão de Deus e vamos. Obrigada. Vamos, então, voltar para número 4 na folha. Como estamos aqui? Nós estamos em 1 João aqui, 1 João 4:4. Era o versículo para memorizar, não era? Alguém quer falar 1 João 4:4? Boa noite, Alves. Graças a Deus, tudo bem? Boa noite.
Boa noite. Seja bem-vindo. E temos um Marcos aqui, eu não estou tentando lembrar quem é o Marcos. Marcos é meu discípulo. Ah, Eu ótimo. convidei ele. Ah, que bom, Cristiano. Fico feliz. Quem pode ler ou quem pode falar? 1 João 4:4. Wellington? Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém. Olha aqui que está na folha. Estamos numa guerra e não podemos sair dessa guerra. Não tem como escapar da guerra. Vamos ser atingidos, mas o nosso inimigo é... E na sua folha está faltando palavras, porque deveria ser assim. Mas o nosso inimigo é muito, 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 muito mais fraco do que nosso Deus. Né? Amém? Okay, you are from God, my little children, and have overcome them. But let's see, and I've overcome them. And então, você está você está falando em inglês? Eu tenho que falar, é melhor para mim falar em inglês primeiro, depois eu vou memorizar. Desculpa. Então, todo mundo fica atento, ela está falando o versículo em inglês. 4:4. Sim, porque eu não posso lembrar. Ainda eu faço quanto tempo agora, estou esquecendo tudo, desculpa. Ela traduz. Você fala e traduz. É bom que a gente vai aprender também inglês. Mas eu faço o dia inteiro, eu vou memorizar e de repente eu tenho que fazer, eu fico um pouco nervosa e tudo sai em minha cabeça. Mas é muito bom, porque agora eu vou fazer de novo. Okay, so you are from God, my little children, and have overcome them. Is greater he that is in you than he that is in the world. That's so beautiful. I love that saying. That's the segunda frase mais bonita. Hoje a Holly está cansada para falar português. Sim, todo o tempo. Sim. Tá bom, Holly, a gente vai aprendendo um pouco de inglês também. Isso. Ok, não tem escolha. Okay. Vamos lá, então. Efésios 6:17, um versículo que já vimos em outra aula. Então, vamos fazer assim. Agora eu vou chamando as pessoas. Valnei vai ficar com Efésios 6:17. A Luísa pode ficar com o Evangelho de João 1:5. Daisy pode ficar com Apocalipse 12:12. E Alves, Apocalipse 20, versículo 10. Marília, 2 Tessalonicenses 3:3. E Cristiano, Romanos 8:28 e depois Romanos 8:37. Tá? Então, vamos lá. Efésios 6:17. Diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui na folha, lembra a passagem em Mateus capítulo 4, quando 3 vezes Jesus foi tentado e 3 vezes Jesus respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Então, aqui diz, Jesus usou as Escrituras e nós temos este mesmo recurso para vencer as tentações, né? Nós temos. Até traduzido em vários idiomas, né? Você pode escolher o idioma que você quer usar. Se quer usar o português, usa o português. Se quiser usar o inglês, o espanhol, fique à vontade. Né? Sim. Quando ele fala está escrito, se referindo ao Antigo Testamento? No caso, quando Jesus foi tentado, o Novo Testamento não existia ainda, né?
Até as 3 passagens que Jesus usou são passagens de Deuteronômio. Aí quando ele fala está escrito, é se referindo ao Antigo Testamento, né? Isso. Ele usou a palavra lá de Deuteronômio como uma espada para combater o inimigo. Tá bem? Então, vou ler aqui. Jesus citou vários versículos de cabeça. Decorar passagens bíblicas tem um infinito valor. Né? Ok. Agora, João 1:5, Luísa. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, Não prevaleceram contra ela. Então, essa é uma lei da física, né? Já falamos sobre isto. Você vai na sua casa, hoje em dia é fácil, né? Você toca lá, até hoje em dia acho que até tem interruptor com a voz, né? Que você pode falar ou por movimento. E a luz acende e as trevas vão para onde? As trevas se escondem embaixo da mesa, né? Isso. Então, a luz ganha, né? A luz sempre ganha. Então, vamos andar na luz. Desculpa, mas por que eles não entendem? É porque em inglês it says the light shines in the darkness, but the darkness has not understood. Bom, aí depende da tradução. Olha, eu não sei qual tradução que você tem. Eu não sei se foi aqui, não fala em conhecer, né? Embora é claro que as pessoas, de um modo geral, até hoje não compreendem, não aceitam. As trevas não a derrotaram, diz na minha. Eu não sei como está no grego. Mas acho que essa tradução sua, Holly, se está falando sobre não conhecem, seria as pessoas, né? Que a luz está ali, mas rejeitam a luz. Isso diz lá em João capítulo 3, que fala que as pessoas preferem, quando vão fazer coisa errada, fazem escondido, porque não querem que suas obras más apareçam. Né? Apocalipse 12:2, quer dizer, 12:12, Daisy? Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, o diabo está furioso porque ele já está ciente da sua derrota, né? Então, de novo, na hora de escolher seu time, é melhor você escolher o time que vai ganhar. Né? E nós sabemos qual o time que vai perder. Até o capitão do time já sabe. Né? Alves 20:10. 20:10, que diz assim: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e os falsos profetas, e de dia e de noite, e serão atormentados para todos sempre. Então, de novo, acho que aí Holly tem a ver com João 1:5, né? Que o diabo faz o quê? Ele engana. Como que ele engana? Ele cega, né? Tira a luz. Que a luz seria o entendimento nesse sentido, né? E o diabo engana. Tudo fica turvo, né? E a mentira acaba sendo engolida, né? Aquela isca, e aí o peixe morre, né? 2 Tessalonicenses 3:3.
Eu peguei errado aqui. Não tem problema. Vai devagarinho, que eu também não cheguei lá. É pequenininho. Uhum. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e dará do maligno. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Tá bem, a minha diz, ele os fortalecerá e guardará do maligno. Puxa, esse é um outro versículo bem pequenininho. Acho que as pessoas reclamam na hora de memorizar um versículo grande, então memorize esse. Que esse também está cheio de poder e força, né? Podemos até memorizar agora, né? O Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Aí, memoriza agora, Solange. Sai para a rua amanhã, já com uma bomba na mão, né? Para atacar o inimigo. O Senhor é fiel. Mercado. Fala, Valmir. Eu lembrei da irmã, na fila do mercado, na fila do banco. Isso aí. Todos nós, né? O Valnei no volante do carro. Isso. Precisamos toda hora, né? De vitória. Nos fortalecerá e guardará do maligno. O maligno tem muitos malignos no trânsito, né, Valnei? Tem. Vem seta de tudo quanto é lado. Aí eu sempre lembro da minha esposa, quando tem um maluco na rua, ela diz, deixa ele passar, deixa ele passar. Vamos embora. Eu quero ficar longe dele. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pode repetir o 37? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Puxa, tantas passagens bonitas, né? Amém. Eu não sei se é exatamente assim, mas vamos imaginar que é assim, letra F. Satanás pensou que a morte de Jesus na cruz daria vitória para ele, mas ele se enganou. Da mesma forma, Deus continua transformando os ataques do inimigo em vantagens para os discípulos de Cristo. Certamente Deus, ele dá viravolta, né? Quantas coisas ruins já aconteceram em nossas vidas e mais na frente Deus transformou aquilo em bênção para a gente. Não é? Pensa sobre quantas vezes você já chorou e lá na frente, se podemos falar assim, né? Suas lágrimas viraram sementes, daquelas sementes nasceram flores. Né? Muito bom. Quem quer comentar alguma coisa nessas passagens sobre a aula de hoje? Solange? Eu vejo que memorizar os versículos fica muito na nossa oração. Eu tenho orado no versículo de Coríntios 10:13, e fica muito na oração. É verdade. Fica muito... Eu e a Connie lemos esses dias um livro onde o autor ele fala sobre orar a Bíblia. E nós vamos até preparar um estudo para passar para os irmãos e treinar. Mas realmente, até uma coisa que o autor fala é que oração, que é uma coisa tão bonita, se torna uma coisa, às vezes, monótona,
se nós oramos todo dia a mesma coisa, né? Abençoe minha casa, abençoe meus filhos, me ajuda no meu trabalho. Então, ele diz que quando nós oramos a Bíblia, sempre temos outros assuntos, né? Uma variedade, um leque de assuntos se abrem ali. Claro que a gente continua orando pelos filhos, não vamos deixar de orar pelos filhos, mas realmente, e memorizando a passagem, a gente vai meditando e tem muitas ideias ali, né? A coisa fica muito rica e bem prático, bem atual. Mostrando para Deus a promessa dele para a gente, né? Isso. Você falou, Senhor. Isso aí. E nós podemos contar, né, Solange? Ele promete e cumpre. Embora na hora dele, né? Do jeito dele. Flávia? Não, eu tenho esse hábito, eu estava falando para o Willy, de orar, aí sempre que eu oro, eu tento lembrar uma passagem bíblica. Aí tem uma passagem que fala que, eu não me lembro onde está, mas sempre fala que a gente tem que pedir, né? É João 14:13. Aí eu falo, Senhor, eu não queria, mas a tua palavra diz. Tem que. Então eu vou pedir para quem? Para o meu vizinho? Não, vou pedir para ti, Deus. Como está escrito na tua palavra? E eu falo com ele assim, tenho falado assim, porque eu tenho tentado exercer o hábito de orar a todo momento que eu posso, né? Não só na hora de comer, na hora de, né, de pedir também, não. Assim, ter um diálogo maior, como se Deus estivesse mesmo aqui. Depois que eu vi aquele filme O Quarto de Oração, eu não sei se eu estou errada, né? Mas eu achei tão lindo aquilo ali, que eu comecei a tentar desenvolver essa prática. E está me fazendo muito, eu acho muito legal. Estou gostando. Como se Deus fosse onipresente. Como se fosse, exatamente. Não, mas como se ele fosse uma pessoa que está do meu lado, assim. E eu tento mentalizar ele, visualizar mesmo. A palavra... Pode falar, Valné. A própria palavra diz, né? Orar sem cessar. Isso. Realmente, em qualquer momento, você tem que estar sempre... Principalmente na hora de pedir. Ligado, de pedir, né? Muito bom. Eu não vou fazer, mas acho que estamos perdendo muita coisa. Eu vou, pelo menos, ler aqui para vocês. Lá embaixo, se você tiver sua folha, diz aplicando a palavra na minha vida. Mas eu acho que nós temos feito isso durante a aula, ou ao longo da aula. Número 1 diz, você tem um ponto fraco, como Satanás tem usado seu ponto fraco contra você? Para pensar e ver a solução, né? Até número 2 diz, fala sobre as estratégias que o diabo tem usado para seduzir você. 3, o que você precisa fazer na sua vida para resistir às tentações do diabo? 4, quais são os recursos que o Senhor nos dá para ganhar a vitória contra ou sobre o pecado? 5, quais os hábitos que você precisa criar para ser forte e resistir aos ataques do inimigo? Então, muitas dessas coisas já falamos. Não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa agora, Valné? Bom, Léo, vou fazer uma pergunta aqui. Vamos lá. Aqui o senhor leu aqui no 3. O que você precisa fazer na sua vida para resistir às tentações do inimigo? Agora, aqui no 3D, diz assim, apelo da realização. No caso, Satanás promete poder, prazer. Aí na força. Só acompanha comigo aí? Sim, estou aqui. Então, não é que eu acompanho, mas você bota lá na televisão
e às vezes aparece lá uma denominação onde a pessoa só fala da... Então, Eu estava quebrado e hoje eu estou aqui e minha empresa agora eu tenho uma no Shopping Bangu, uma no Shopping Iguatemi. Você está entendendo o que eu estou falando? então, Essa é uma armadilha de Satanás, não é? Porque pelo que a gente conhece da Bíblia, né, pelo que a gente aprende, conhece não, a gente aprende, a vida do cristão não é só um mar de flores. claro. Não estou dizendo que ele não possa, né? Mas o que eu acho estranho, o que me chamou a atenção ali no D, é que leva tudo para isso aí. Você só vê falando né, que Coisas materiais. as coisas materiais. Eu tinha um Fusca, hoje eu tenho um Mercedes eu tenho um Mercedes, tenho uma Land Rover e tal, entendeu? E às vezes isso é meteórico, em pouco tempo. Você vê aquela... Não é que eu acompanho, que eu não entendeu? Mas a gente sabe que tem lá. E aí, quando o senhor passa nessa parte que me trouxe a lembrança, É verdade. Esses cultos. Infelizmente, estão dentro da igreja, mas sendo usados para trazer as pessoas para um lado ruim, né? Porque é o material. Cobiçando as coisas, claro que nós precisamos, né, de um teto, precisamos de roupas, alimento, e Deus nos dá. Mas se ficar só pensando naquilo, que tudo vai passar mesmo, né? Eu acho que... Posso falar? Pode, claro. Fique à vontade. Eu acho que não tem nenhum problema as pessoas terem Land Rover, não tem nada. Mas quando ela declara, igual o irmão falou, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, eu acho que ele deveria estar dizendo: Jesus me fez conquistar isso, me fez conquistar aquilo, mas eu não abro mão, em primeiro lugar, de ter Jesus na minha vida. O resto é consequência. Então, acho que essas coisas que acontecem é muito para chamar as pessoas, né? Que as pessoas hoje estão olhando para o material. Então, quando diz que não ame o mundo, elas estão entrando por esse mundo e não querem saber, estão se deslumbrando. E aquele que conhece a palavra e chega aqui em 1 João 2, 15 a 17, ele tem que entender que ele não tem que amar essas coisas do mundo. Em primeiro lugar, Jesus. Então, é meio que uma perdição. Deus, né? Exatamente. E também, se... onde é Efésios? Vamos lá para Efésios. Eu acho isso tão interessante. Efésios 4, 28. Que é totalmente ao contrário dessa pregação aí. Efésios 4, 28. Paulo falando para os irmãos. O irmão que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que possa comprar o melhor carro do ano, uma casa na praia e uma outra casa na serra. Não é bem isso que está aqui, não. Né? Não é interessante o que está aqui? Né? Ele deve trabalhar, em primeiro lugar, ele tem que parar de roubar. Depois tem que começar a trabalhar. E ele ganhando, para ele ter, para sua própria casa, porque diz para repartir. Se ele vai repartir, ele vai ficar com pouco, né? Ele não vai ficar sem. É para repartir. Mas ele vai ter para dar. E também, outra coisa maravilhosa, eu estava pensando agora, e quem tem para dar, quando você dá, você fica tão feliz que você deu. Estou olhando para algumas pessoas agora, que eu sei que vocês têm prazer em compartilhar com outra pessoa. Até usando um exemplo bem prático. Um irmão, o caminhonete que ele usava para trabalhar foi roubado. E graças a Deus, irmãos estão ajudando o irmão com suas necessidades hoje. Até esperamos que possamos ajudar para ele conseguir comprar outro carro para voltar à sua atividade.
E se alguém consegue ajudar o outro, creio eu, que ele fica mais feliz do que ter um carro maior e mais bonito e mais pulsante, né, do que tinha. Né, Flávia? Posso ler uma passagem? Claro, à vontade. Rapidinho, não quero sair muito. Está em Eclesiastes 2. Eu não vou ler tudo porque eu leio meio lento. Aí eu vou começar Eclesiastes 2, 4, que fala sobre Salomão falando, né? Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também bois e ovelhas. Tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Bom, enfim, eu sei que no final ele viu que era tudo inútil e descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Capítulo 3, versículo 12. Ele fez de tudo, ele se deu de tudo e depois, quer dizer, ele experimentou, né? Fez vários experimentos. Aí, esses dias eu estava dizendo que quando a gente está no mundo, a gente, se você sempre, Deus dá dois caminhos para a gente, né? A gente pode estar no mundo e a gente pode ter tudo isso, ter tudo que a gente quer, né? As coisas que a gente deseja, e quando a gente, ou não, né? A gente pode ter filho, a gente pode ter casa, a gente pode ter riqueza, ou não. E quando a gente escolhe o caminho de Deus também, a gente pode ter tudo, pode se prosperar, pode ser rico, pode ser milionário, ou não. Mas a única diferença é que quando a gente está em Cristo, isso que eles não dizem, é que se a gente morre numa batida de carro, a gente tem certeza, praticamente, né? Certeza, quem foi batizado para onde a gente vai, né? Agora, quem deseja tudo isso e não segue a palavra de Deus, vai para onde? Flávia, agora eu vou ler a cereja do bolo, que você não leu. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Capítulo 12. 12, 13. Versículo 13. Porque quando às vezes eu estou nessas orações, eu fico lendo essas passagens, né? E ensina muito, é lindo mesmo, porque o inimigo, o diabo, né? A gente está falando disso, ele nos cega realmente com esses desejos, né, carnais, essa ansiedade de sempre querer mais por motivos milhares, né? E na verdade isso não é tudo, né? Eu não me lembro. Então, eu vejo. Pode falar, Cristiano. Eu vejo nessa passagem que nós podemos ter tudo, mas nada é mais glorioso, nada é mais gostoso, nada é mais maravilhoso que a presença do Senhor. Mas eu lembro que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele acrescenta todo o resto em nossa vida.
Então, não se preocupe com as coisas do mundo. Deus vai acrescentar o que Ele quer, o que a gente precisa e muito mais que a gente imagina. Então, as pessoas vão, ao contrário, vão querer as bênçãos para depois procurar Jesus. E aí que se arrebentam. Então, eu acho que buscar primeiro o reino de Deus e o resto será acrescentado conforme a vontade de Deus, não a nossa. Isso que é riqueza. Em É o reino de Deus dentro de nós. João capítulo 6, Jesus fala sobre o pão do céu, né? Que Jesus é o pão que desceu do céu, que é o pão que satisfaz. Né? O pão que, quando estamos em Cristo, estamos felizes, satisfeitos. E enquanto tudo neste mundo não satisfaz, né? Ou satisfaz só momentaneamente. Eu não me lembro quem foi um americano, um milionário, bilionário, talvez 100 anos atrás, não sei se foi o Rockefeller, um homem desses que estava sendo entrevistado e perguntaram para ele quanto dinheiro o homem precisa para ser feliz. Ele pensou, isso, mais um pouquinho. Esse é o problema, né? Se você tem 100 mil, né, que é 1 milhão, se tem 1 milhão, que é 10 milhões, se tem 10 milhões. Até eu estava, acho que eu já contei isso para alguns irmãos. O governador do Rio que roubou tanto dinheiro, quem foi? Cabral. Eu estava na cadeira do dentista, estava passando notícia lá, e o dentista falou, puxa, mas o dinheiro que ele levou é tanto dinheiro que nunca ninguém vai conseguir gastar tanto dinheiro. Por que ele levou tanto? Na verdade, nem ele está conseguindo usufruir. Não, mas eu digo, mesmo se ele não tivesse sido preso, mesmo se pudesse ficar com dinheiro, é muito dinheiro. Vai fazer o quê com tanto dinheiro? Irmão Léo, vamos ter que parar, né? Não, é rapidinho. Eu tiro também, né, por exemplo, essa guerra entre o miliciano, o traficante. O cara fica uns anos no poder, aí daqui a pouco morre, aí o outro assume. Então, quer dizer, o cara mata por causa de um dinheiro, por causa disso, daquilo, e, na verdade, daqui a pouco morre, outro assume, e é um ciclo. Nunca vida muda. Curta, vida curta. Não tem aposentadoria para bandido, não, né? Não. Mas para a gente tem. Aposentadoria ainda boa, né? Isso. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Não tem nem aposentadoria e nem vida eterna. Isso para ele, né? Às vezes falar sobre isso para uma pessoa que está em situações de condições extremas é complicado, né? Mas é bom a gente saber para poder, né, evangelizar e tudo, porque a gente sabe que a gente tem direito à vida eterna e que Deus vai acrescentar as melhores coisas na nossa vida. Só da gente, igual o irmão fala, não estar respirando sem aparelho. Essa pandemia, na minha vida, essa pandemia foi o maior milagre de Deus na minha vida. Eu falei, meu Deus, não faltou nada para a gente, que incrível. Sabe, a gente não precisou nada que um helicóptero viesse baixar aqui e trazer comida para a gente, tinha comida. Foi totalmente dependência de Deus. Eu aprendi muito nessa pandemia, sem contar que eu me batizei, né? Então, melhor ainda. Então, oremos ao Senhor. Pai amado, aqui estamos para dizer obrigado. Obrigado, 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 obrigado pelas coisas materiais. Que eu estou com uma roupa quentinha, água para beber, comida na mesa. Estamos até aqui com essa tecnologia para falar com o outro à distância. Mas mais ainda, Pai, estamos aqui para agradecer, porque o Senhor nos protege do inimigo, o Senhor nos dá todos os recursos necessários. Principalmente nós temos a sua palavra, essa luz que ilumina nosso caminho, essa luz que traz conhecimento para nossas mentes. E que possamos, Pai, sempre ouvir as suas promessas,
ouvir a sua palavra, acreditar e seguir nesse caminho, o caminho da vida, o caminho da vida agora e da vida do porvir. Obrigado, Pai. Tem tanta gente seguindo essas mentiras e por caminhos errados, e o Senhor nos mostrou o bom caminho. Por isso queremos agradecer. E ajude-nos, Pai, se nós temos esse conhecimento, se nós temos esta mensagem, que possamos espalhar e compartilhar, que se é bom trabalhar e repartir o dinheiro, repartir comida, que devemos muito mais ainda para repartir a sua palavra, essa palavra que liberta e salva. Obrigado, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.